Olá pessoal, nós estamos começando a nova série agora do mês de fevereiro e nosso tema geral é Aprendendo a Viver. Nós temos a percepção de que, de alguma maneira, a pandemia, o tempo de isolamento, esse tempo de contatos mínimos, que tudo isso nos roubou alguma coisa. A gente talvez nem consiga verbalizar isso bem. A gente só tem esse sentimento, essa percepção de que alguma coisa ficou pelo caminho. E eu não sei se é o teu sentimento, mas tem sido o meu e de algumas conversas também, de pessoas dizendo, e agora? Quase como se a gente precisasse, de fato, aprender a viver de novo. Eu tenho também ouvido pessoas dizendo que em períodos de guerras e pandemia, que eles aceleram a história, as coisas que estavam em curso, de repente são aceleradas, que depois de um tempo de recolhimento, de morte, há uma grande explosão de vida. Essas mudanças, elas são provocadas pelas situações, mas exigem que a gente, que o ser humano, tome providências em relação a isso, que faça alguma coisa. A natureza, ela se regenera, na maioria dos casos, sozinha. Passa um tufão, um vendaval que arranca árvores, um incêndio. Passa algum tempo, a natureza se restabeleceu, a vegetação cresceu, as árvores estão lá. Na sua grande maioria, a natureza se regenera sozinha. Mas agora, no que diz respeito a nós, seres humanos, só ficar esperando não vai resolver. O ser humano precisa tomar decisões, e isso já foi nosso assunto na série anterior. Nós precisamos começar coisas, nós precisamos continuar coisas, tem coisas que nós precisamos parar. E se nós quisermos sair desse tempo diferentes, se nós quisermos sair melhor desse tempo, nós precisamos aprender a viver novamente. O Mário Sérgio Cortella tem uma frase onde ele diz assim: o que eu não quero, que nem você quer, é morrer à toa. Mas para não morrer à toa, é preciso não viver à toa. Isto é, viver inutilmente, viver sem sentido. Aprendendo a Viver é a nossa série. E eu quero trazer a história do Êxodo, relatada no livro de Êxodo, que fala do povo de Israel saindo da escravidão, saindo desse tempo de recolhimento, de sofrimento e de morte. A história ilustra para mim a necessidade que nós, seres humanos, temos de aprender a viver conforme a vontade do nosso Criador e Deus. Eles viviam esse tempo de morte e o relato, então, do livro de Êxodo começa falando disso. Capítulo 2, versículo 23 diz: os israelitas gemiam e clamavam debaixo de escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Deus ouviu. Deus chama Moisés, tem toda a história do chamado dele. Capítulo 5, Moisés chega diante do faraó, que é quem está escravizando eles. E diz, Deus me mandou aqui, porque o povo dele tem que sair daqui e prestar culto. Quer dizer, o povo de Deus não sabia mais como celebrar com Deus, não sabia mais prestar culto a ele. Deus os tira de lá, vem as 10 pragas, o faraó vai dizendo não sai, até que na 10ª praga eles saem. Tem a história do Mar Vermelho, eles atravessam e agora estão no deserto. O deserto é o lugar da dependência total de Deus. Capítulo 13, 21, diz que Deus os conduzia em coluna de fogo e de nuvem. Deus os sustentava, Deus dava direção, dizia para onde eles tinham que ir. Capítulo 16, eles reclamam que estão com saudade da comida do Egito. A gente lá sentava em torno das panelas de carne, comia pão. E agora eles reclamam disso. Deus manda codornas e faz cair do céu. O que a Bíblia fala de maná, um tipo de pão
que diariamente eles podiam recolher para satisfazer a necessidade deles de alimento. Deus está ensinando uma maneira nova do povo viver. A questão é se eles aprendem ou não, se nós aprendemos ou não, e nós somos lentos em aprender. O povo de Israel passa 40 anos no deserto, até aprender essa nova maneira de viver. E agora eles entram na terra prometida, onde há fartura de todas as coisas. Aprender a viver é a nossa série. O assunto específico dessa semana é, para a gente viver, nós precisamos de alimentação. Nós podemos ficar sem oxigênio por alguns minutos, nós podemos ficar sem água de 2 a 4 dias, dependendo do calor. Nós podemos ficar sem comida por uns 20 dias. Mas em algum momento, a médio prazo, a longo prazo, ficar sem alimento cobra o seu preço. Ed Stanford, um cara que tem um programa de sobrevivência na televisão, que a gente assiste bastante, ele vai relatando como acontece isso. Ele é colocado num lugar e ele tem que se virar sozinho. Ele tem que fazer um abrigo, ele tem que achar água, ele tem que comer. E, de repente, dependendo do lugar que ele está, segundo dia que ele está lá, ele não achou comida ainda, ele não caçou nada, não achou. E ele começa a relatar como o humor dele vai mudando e como ele vai perdendo energia, de repente, uma tarefa básica do dia anterior, juntar lenha para o fogo. É mais difícil de fazer. Nós precisamos de alimento para viver. E às vezes nós não temos nem consciência dessa necessidade. O Heitor nasceu com saúde perfeita, nós ganhamos alta do hospital, levamos ele para casa. E em casa a Graziela amamentava ele e esse menino chorava e a gente achava que era cólica. Voltamos à maternidade com ele e a enfermeira da maternidade disse, eu acho que esse menino não está mamando. Mas como? A gente está fazendo tudo o que é necessário. E ela ajuda o Heitor a começar a mamar. O Heitor não tinha consciência disso, de que ele precisava do alimento. Ele apenas expressa sua necessidade com o choro que nós nem sabíamos como interpretar. O Heitor aprendeu a mamar e isso passa. Eclesiastes 3, versículo 11, diz assim, Deus fez tudo perfeito a seu tempo e colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. De repente nós não alimentamos esse anseio, nós não nutrimos esse relacionamento com Deus para o qual nós fomos criados e a gente chora de fome sem saber que é isso que está acontecendo. Sem alimento nós não vivemos. Nós não nos desenvolvemos, nós não chegamos à maturidade. Precisamos de alimento para viver, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nesse processo de alimentação tem pelo menos 3 coisas básicas. Tem ingestão, tem digestão e tem absorção. Dessas 3 coisas nós controlamos apenas a primeira. Nós decidimos quando e o que nós vamos comer. A ingestão é o único desse processo que a gente controla, a gente decide comer ou não. Depois que a gente alimenta, os outros 2 processos acontecem de uma maneira sem que a gente precise fazer esforço, apenas acontece. A palavra de Deus é tratada como alimento ao longo da Bíblia. Jeremias 15, 16, por exemplo, diz, achadas as tuas palavras, eu as comi e elas foram para mim, fonte de alegria e júbilo. A palavra é tratada como alimento para aqueles que querem andar com Deus. Sem alimento, nós não vivemos. Se a palavra é alimento para a nossa alma, para a nossa vida, com o que você tem alimentado a sua alma? A ingestão nós controlamos. Somos nós que escolhemos o horário do dia em que a gente vai abrir nossa Bíblia, que a gente vai conectar a nossa Bíblia no aplicativo, que a gente vai ler um versículo, um capítulo, quanto nós vamos ler. Depois disso, a digestão e a absorção dos nutrientes é o Espírito Santo que controla a nossa vida.
Mas nós precisamos abrir nossa Bíblia. Se ela é alimento de Deus para a nossa alma, se nós não nos alimentarmos, nós morremos. Terceira e última coisa, o alimento se transforma em energia vital diária. O Ed Stanford diz, olha, meu humor vai mudando, eu vou perdendo as forças, e é assim. Mateus capítulo 4, versículos 1 e seguintes, relatam a tentação de Jesus. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus tem fome. E o diabo se apresenta e diz, olha, tu que tens todo o poder, tu que é filho do Altíssimo, transforma essas pedras em pães e come de uma vez. E Jesus, citando Deuteronômio, citando a palavra que o alimentava, diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O tempo verbal, o verbo está conjugado no presente, quer dizer que está acontecendo agora. Nesse exato momento, a palavra de Deus é alimento, procede da boca dele para a tua vida, para a minha vida. Mas nós controlamos a ingestão. Lutero diz a respeito da palavra que a palavra é como uma macieira, basta a gente chegar debaixo dela, chacoalhar alguns galhos e cai uma fruta que está madura para nós. Toda palavra que procede da boca de Deus é alimento para a tua vida, para a minha vida. Assim como foi no deserto, que diariamente Deus dava maná para alimentar seu povo. Hoje Ele nos dá a sua palavra, que é alimento para nós. Saindo desse tempo de pandemia, aprenda a viver, não morra de fome. Alimente-se com a palavra. O evangelista Moody, evangelista do século XIX, dizia, a palavra não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar a nossa vida. Não morra de fome, te alimenta e permita que Deus transforme a tua vida, para que você viva de uma maneira diferente. Que Deus te abençoe. Amém.